Faz de arruxa. Bom dia. O que temos para hoje? É conversarmos um pouco sobre profetizar. O que é profetizar? Profetizar é você abrir seus lábios e falar exatas e verdadeiras palavras do Pai. E viva! É o falar rema, tá? É o falar revelado aqui agora. As pessoas perderam, eu fui de um tempo que os profetas falavam e cumpria, pá, pum, assim. E hoje em dia as pessoas só querem ouvir profecias que revelações, que também faz parte do contexto, que desmascara o pecado do outro, que diga que o outro adultera, que diga que a outra abortou, que dentro das igrejas, tá? Ou qualquer reuniãozinha aí, não precisa nem ser dentro da igreja, que hoje em dia as pessoas fazem célula, né? Reunião nos lares, e acontece do profeta. Então o uso da profecia hoje está muito em descrédito também, porque os profetas, gente, é só emoção, não é unção. Unção é o rúcura, Kadosh, falando dentro dele e colocando as palavras na boca dele para falar. A emoção é o sentimento. Se o profeta está alegre, ele profetiza a bênção para todo mundo. Eis que vou te dar vitória. Eis que tu vai lá que tu vai conquistar. Eis que escolhi você para cabeça e não cauda. Eis que você é minha amada do meu pai. Você é a menina dos olhos do meu pai. Eis que quem mexer contigo, eu vou guerrear. Eis que, assim, sabe? Aquelas profecias melosas. Outro dia eu ouvi uma irmãzinha aí na internet falando até que Jesus apareceu no quarto dela e ela foi e sentou no colo dele. Para! O nível da carência tá extremo. Então, desconfio desse Jesus, desconfio desse colo e desconfio dessa irmã também. Ela tá muito carente. Então, o profeta, para realmente ser um porta-voz da palavra do Pai aqui na terra, ele tem que ser muito tratado. E ele tem que aceitar esse tratamento, porque se passar tratamento para ficar murmurando, lamentando, com autopiedade, coitadinho de mim, tô sofrendo muito, não tô aguentando. Ah, para! Você precisa ser lapidado. Porque a sabedoria se perdeu e ela nos é revelada, claro, pelo rúcura. Mas no processo há muita mistura, que nem um irmão, né, que há muito tempo atrás, assim que eu entrei pro evangelho, circulava aqueles DVDs, né? DVDs não, CDs. Não, nem CDs. Era fita, né? Fita. Aquelas fitas de testemunho, a fitinha que você coloca lá no rádio e para rebobinar você tem que boiar na caneta e ficar assim. Então eu comprava muito fitinhas de testemunho. E o irmão foi arrebatado e foi no céu. E foi um estrondo, né? Todo mundo, um irmãozinho lá do Rio Grande do Sul. Hoje eu sabia há pouco tempo o nome dele, agora esqueci. Então, ele foi arrebatado em arrebatamento de espírito, que hoje em dia eles falam que é desdobramento, é projeção de consciência, como é que eles falam? Viagem astral. Tudo isso é arrebatamento de espírito. Seu espírito, né? Sua alma sai, né? Impulsionada pelo rúcura para poder ver as visões celestiais. E chegou lá, de tudo aquilo que ele viu, contou, foi muita coisa procedia, fazia sentido. Mas quando ele falou que entrou numa sala que tinha um monte de cabelo, um monte, e a sala estava empilhada de cabelo, e era o cabelo das irmãs, que as irmãs estavam cortando, que Deus estava guardando tudo para requerer delas. Para! Aí eu fiquei assim, o quê? Quê? E fiquei imaginando essa sala repleta. Agora você, meu filho, uma sala é pouco. Deus tem que botar um pátio, um estádio de futebol. Tá pouco também. Porque a mulherzada corta cabelo com força. Será que Deus se jogou fora? O problema é dela, se é que, né? Eu fiquei imaginando, mas não falei isso pra ninguém, sabe? Porque se eu falasse, né? Porque todo mundo tava dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Então como é que eu vou abrir minha boca e dizer, irmão, eu não acredito que Deus fica guardando cabelada de todo mundo. É um fedor, sabe? Mas fiquei caladinho assim. E olhar pra minha Bíblia, porque minha mente tá viajando muito.
Pensando. Porque essas coisas, sabe? Alguém deve ter influenciado o profeta. Eu acredito que ele deve ter tido um arrebatamento mesmo, que dentro das coisas que ele falou sobre o céu, muita coisa procedia, mas isso aí deu ruim. Porque, gente, é muita... Haja lugar para o cabelo da mulherzada que corta mesmo, tá? Apesar de agora depois vinha saber que nos finais do tempo, quanto mais cabelo você tiver, melhor, inclusive as pontinhas dele. Por quê? Por causa que as pontinhas deles, que o pessoal fala, que retém a informação, entendeu? Porque são antenas. E se nessa viração, tu não tá vendo esse frio todo não, querido? Esse frio todo aí foi profetizado dentro da igreja, que viria um frio descomunal pro Brasil, tá? Foi profetizado. E dentro da igreja lá do Parede de Tijolo, naquela época ninguém conhecia Yahushua. E via muito frio e vai piorar. Não só se não for agora, ano que vem, cada ano que passa, mais calor, mais frio. Mas o que vai ser mais prejudicial para nós é o frio, porque as nossas casas não estão preparadas para frio. Não tá. A gente tem casa de alvenaria, gente. Aquilo ali, quando se vier o frio mesmo, que o papai tá falando, se não tiver o clamor de misericórdia aí, porque também o papai fala que faz, mas se tiver um justo intercedendo, um justo que eu falo é um homem segundo o coração do pai, tá? Não é eu, você, marmelada pura, não. Misericórdia, né? Não, gente. Né? Não, tenho buscado, tá? Mas, gente, a gente não ouve falar de mulher segundo o coração de Deus, venhamos, né? É homens. O mistério é mais profundo com os homens, tá? Ah, mas que Deus é esse que rejeita? Gente, nós temos uma peculiaridade, uma função que já nos enobrece, entendeu? E nós ficamos na nossa peculiaridade e na nossa função, entendeu? Como auxiliadora, tá bom demais. O reino é teu, o reino é meu. Aonde lá não tem, é porque aqui precisa. As coisas são configuradas, nós somos configuradas para ter uma funcionalidade aqui que dá muito fruto. E pronto. Para que essa inveja, essa disputa com o masculino? Para quê? Estamos muito bem sendo mulheres, porque esse é o nosso papel. Entendeu? Então não tem mulher de Deus, a gente não tem esse ápice de intimidade com o Pai. E que bom se pudermos ajudar um varão a se posicionar aí, encorajado, né? Porque tem que ser tratado. O problema todo é o tratamento, o quebrantamento que ninguém quer. Porque é onde o Pai esmaga o seu ego. É onde o Pai quebra essa barreira satânica que tem na nossa natureza, que é rebelde contra tudo e todas as coisas do Pai, tá bom? Porque nós recebemos isso, esse veneno, em Adão, quando ele comeu lá do fruto proibido, entendeu? O veneno entrou dentro dele, da rebelião. E a uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. E essa coisinha que está dentro de nós, quando nós somos tratados, se manifesta. Sofrer tanto para quê? Por quê? É o ego, gente. Porque nós entendemos que tem um empecilho em nós. Que tem coisas, uma batalha travada interna. Entendeu? Tem coisas em nós que a gente sabe que não é do Pai, mas a gente não consegue largar. Entendeu? Precisa de tratamento. Se o tratamento não vier, a gente fica preso aqui, naquilo que nós somos. Ah, mas nós perdemos a salvação, irmã Genice? Não perde não, querido. A salvação é dom gratuito, foi dado a você e para mim de graça. Não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar Yahushua, o sacrifício que ele fez ali no madeiro por mim e por você. Pronto, meu nome está escrito no livro da vida e só vai sair se com meus lábios, como eu proferir que aceite Yahushua e o sacrifício que ele fez no madeiro, eu também proferi que não quero, que risca meu nome do livro da vida. Que nem o Moisés correu o risco, né? Por causa do povo, né? Quase. E o Pai, não vou riscar seu nome. Eu vou suportar esse povo aí de dura serviço, né? Até onde der. Mas te aviso, Moisés, esse povo aí vai fazer você tropeçar. Ô Moisés,
Então, precisamos de profecias hoje mais que nunca. Mas profetas tratados, profetas aprovados. Entendeu? Que profeta de dom tá cheio. Que profetiza por dinheiro, como Balaão. Que profetiza pela emoção. Se tudo tá bem, eu saio profetizando bênção para todo mundo é de Deus, todo mundo é anjinho do céu. Se tudo tá mal, de acordo com a emoção dele, se ele é melancólico, triste, começa a profetizar que Deus tá chorando. É outra coisa também que me matava dentro das igrejas. Quando o profeta dizia: eis que eu estou chorando. Dá gadernal, né? Dá gadernal de azapã aí pra Deus aí, porque Deus tá com depressão. Assim que eu pensava. Porque as ideias, gente, que Deus tá chorando porque fulano saiu da igreja, chorando porque fulano pecou. Nossa, quem parou? Vai entrar em depressão, vai se suicidar Deus, porque... Mas era a visão do profeta. Tá com problema, entendeu? Precisa de tratamento, tem o dom, mas o dom tá contaminado, entendeu? Tem o dom, mas precisa de purificação. A purificação começa porque o vaso, gente, a água é pura, mas o vaso não é não, querido, não é não. Então precisa de purificação, precisa quebrar de novo, para construir de novo, como o profeta Jeremias, né, viu lá, Jeremias 6, se não me engano, né? Porque tá todo ruim, entendeu? A maioria dos profetas, a pessoa já nasce, tá? Com dom. Não vem com essa aqui. Aceitou Jesus e o Espírito Santo. Para. O dom já nasce conosco. Um já está manifestado e outro está adormecido. É isso que acontece. Fica latente lá. Porque nós somos descendência de Adão e Eva. Adão veio para ser imagem e semelhança. Era para andar como criador na terra e era para falar como criador, como rúcula. Mas ele perdeu a semelhança, só ficou sendo a imagem. Tá bom? Então todos nós, como imagem do Pai, o dom que é a manifestação verbal ou laboral do rúcula, tá em nós. Que é o dom, né? O trabalhar para o reino do céu aqui na terra, né? Que é o dom que nos capacita. Falar como ele falou, andar como ele falou, entendeu? E trabalhar como ele veio para também, né? Granjear, né? Multiplicar na terra. Então nós perdemos essa conexão. Então ficamos aí baratinados, sem sabermos ir. Muitas das vezes o espiritismo arrebanha esse povo. E uma entidade lá qualquer quer tomar posse do dom. Como eu fui muito perseguida quando era criança, por quê? Porque eu já tinha visão aberta. A primeira vez que eu vi uma visão que eu me lembro, eu muito criancinha, mas eu era tentada demais, gente. Não pensa numa criança mal criada e multiplica por 10. Era eu. Minha mãe tinha paciência, não. Então ela me batia e não faça, eu ia lá e fazia de novo. Não faça, eu ia lá e fazia de novo. Não tinha como não. Não tinha como. E ela não tinha autoridade nenhuma, nem jeito nenhum para dar comigo. E ela perdia a paciência porque não tinha o rúcula também, viu? Porque se pedisse ao pai, com certeza o pai dava sabedoria. Como lidar com uma criança, como eu era aquela criança. Complicada. Filha da perturbação, porque minha mãe era amante do meu pai, não era casada. Então isso deflagrou uma correnteza de maldição sobre os filhos. Entendeu? Filho gerado no adultério. Isso é sério, gente. Isso é sério. Tá? Mas não. Isso já acabou nada. O Altíssimo deixou a escritura deles aí, as coisas ali são fiéis e verdadeiras. Não é ele que está fazendo isso conosco, é nós que estamos fazendo isso conosco mesmo. Então minha mãe fez isso com ela mesmo. Gerou um monte de filhos de perturbação e eu era a pior. Eu fui a pior. Uma das piores. Então, ela me jogou na varanda, aborrecidíssima. E a varanda lá de casa, meu pai que tinha construído de madeira, né? E ela estava riada, porque um morão daquele ali quebrou. E ela estava capenga, torta. E me jogou na parte que estava caindo, na pontinha assim que estava caindo. E eu ali, jogada ali, e ela fora de si. Diabo, vem, carrega essa menina logo.
Qual a intenção dela? Que a varanda caísse comigo ali. Meu pai amado, e era uma altura boa, viu? Porque era um mirante que meu pai tentou fazer, tadinho. Mas aí um murão quebrou e ficou lá daquele jeito. E o diabo carrega. E eu vi no dito cujo, gente. Eu vi o dito cujo. Metade homem, metade bode. A parte de baixo era um bode. E aquele chifrão, que nem aquele negócio de bafomete. Era aquilo. Veio e sentou na outra ponta da varanda. Não falou nada, só ficou me olhando com aqueles olhos, aquela butuca do olho vermelho. E eu, encolhida no canto, vendo aquilo, e minha mãe gritando, mandando ele me pegar, mandando ele me pegar. E ele lá, me olhando. E eu olhando ele. Ele via que eu tava vendo ele, mas ficou ali, quietinho. E eu fiquei de cá, quietinha também. Não sabia o que fazer, fiquei ali, encolhida, quietinha. A minha mãe entrou, fechou a porta, e eu fiquei ali. Uma noite toda ali, espiando aquilo e aquilo me espiando. Sem saber o que fazer. De manhã, eu devo ter cochilado alguma coisa e ele desapareceu. E minha mãe foi trabalhar, como sempre. E eu voltei para dentro de casa. Me arrastando, saindo daquela situação, né? De varanda caindo. E entrei para dentro de casa. Minha mãe tinha ido trabalhar. Então eu vim sair do castigo. E na primeira oportunidade que eu tinha, eu fugia. Eu ia para os matos. Porque dentro de casa não tinha sossego não. Acontecia coisa do Arco da Velha lá. E só tinha sossego quando estava no mato. Subia antigamente naquele morro lá. Hoje é o Parque da Catacumba no Rio de Janeiro. Lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali só era habitada a parte baixa. A parte lá no altão era para lá que eu ia. E ficava lá. E ficava lá quietinho com meus amigos imaginários. Era imaginário para os outros, mas eu via eles. Um ser todo quase alto. Eu era pequenininha, né? Talvez eu tivesse 1,60 m, 1 metro. Mas para mim era 2 metros de altura. Grandão. E ele não falava nada. Eu ficava sentada lá. Meus brinquedinhos, eu gostava de colecionar pedrinhas, né? E até hoje eu tenho um monte de pedra. E tem esse negócio de juntar pedrinha. E fazendo com as pedrinhas casinha, o que eu desse da minha venta lá. E passava assim meus dias, quando dava fome, eu tinha uma tiradeira. Eu atirava nos passarinhos, matava, para comer. E assim, essas coisas assim, de episódio de solidão extrema, aguça a nossa percepção espiritual. Né? Eu estava sempre muito sozinha, eu não me lembro de ter coleguinha, de ter amiguinha, só tinha esses seres que apareciam. Entendeu? E eu via eles. E como eu vi esse diabo que minha mãe chamou, eu vi esse ser comprido, que quando eu cresci aprendi que era amigo imaginário, né? Eu já subia e ele um comprido lá, e vinha magro, alto, todo de branco, ficava ali comigo. Não falava nada e eu não falava nada com ele também. Eu só ficava brincando e ele brincando junto comigo, só isso. E isso daí, gente. E depois disso vieram as perseguições dos demônios, Pombagira e Iemanjá, já contei acho num vídeo desse aí, e um monte de ser, né, Exu, capa, macaco, um gorila gigante, gente, era um gorila, me perseguia até depois que eu entrei pro evangelho, ele era gigantesco, foi de músculo. Lembra daquele filme do macaco lá, que atacava todo mundo pela mente? Não sei quem viu aí. Era tipo aquele, um gorilão. E ele vinha acompanhado dos macaquinhos pequenos. E eu passava aperreio com eles. Dentro da igreja, varrendo, né? Que eu gostava de limpar a igreja, gostava de chegar cedo. E às vezes a igreja não estava limpa. E eu gostava daquele ambiente vazio. E pra mim, aí eu gostava de ficar conversando com o Pai Celestial ali. Ou então, quando eu via que estava muito sujo, eu mesmo ia varrendo, passava pano e cantando louvor. Aí daqui a pouco vinham os macaquinhos. Era um perreio, gente. Vinham os macaquinhos. Um sentava no banco, outro sentava no outro. Aí eu, sozinha, eu pensava, não vou fazer de conta que eu não estou vendo eles. E vou continuar fazendo o meu serviço. Mas eles ficavam espalhando o lixo que eu estava juntando. Aí eu, sai daqui em nome de Jesus. Ó, escuta bem. E os macaquinhos, todos eles,
Sai daqui em nome de Jesus, me remedando. Aí eu, não. Aí eu vou ignorar, vou dar glória a Deus. Glória a Deus, Deus macaquinhos, glória a Deus. Gente, eu não tô inventando, esse episódio aconteceu comigo. Não tô inventando, tem gente que inventa, né? Gosta de enfeitar o pavão. Mas isso aí foi uma experiência que me detonava, tá? E eu, por fim, peguei a vassoura e saí tacando naqueles macaquinhos. E eles foram tudo rindo, correndo pra porta de saída. Quando eu cheguei na porta de saída, o gorila lá, gigantesco. E ele me paralisou, ele não colocou a mão em mim nem nada, mas só com os olhos me deixou sem movimento nenhum. Nenhum. Eu fiquei paralisado assim, e ele me puxando com os olhos dele. Então isso foi na Bahia. Então eu comecei a clamar, clamando, pedindo ao Pai, envia os seus anjos. Pai, envia anjo, Pai. Me livra desse bicho aí. Aí foi daí que vinha aquela pressão, puf, e ele desaparecia. Eu não vi os anjos, eu não vi nenhum anjo. Mas eu vi que veio alguma coisa que espantou ele. E eu fui para dentro da igreja fazer meu serviço e fiquei aquilo marcado na minha memória. Por que eu não consegui expulsar ele em nome de Jesus? Por que eu dizia glória a Deus, eles remedavam também? E aquilo me sufocava. Porque eu não tenho autoridade contra esses bichos? Que coisa! Que coisa! E eu ficava agoniada com isso. Irmão, isso tudo é tratamento de profeta. Profeta sofre perseguição de entidades, tá? Profeta sofre perseguição e é incompreendido. E ele não compreende também as coisas que ele vê. Eu tava sozinha. E eu saí metendo a vassoura. Se tivesse alguém me vendo, tá doido essa irmã. Onde que eu ia parar? Igual meu irmão. Hospital de maluco, esquizofrenia. Muitos são considerados esquizofrênicos porque não sabem diferenciar ou não sabem se comportar diante de uma situação que não é visível para outras pessoas. Então, o espiritismo está regimentando todos, a maioria, para eles aceitarem. No meu caso, o demônio só queria, o espírito demônio ali, queria que eu convidasse ele. Mas como eu não abri nenhum diálogo, porque eles não entram em você pela força. Só se você convidar, só se você permitir, porque o templo, o seu corpo é seu. E como eu nunca admiti, nunca convidei, nunca tive nenhuma empatia ou simpatia por eles, eles ficavam por ali, permeando, mas não entravam. Não tinha como entrar, eu não admitia, tá? E outras circunstâncias, várias, tá bom? Tentando entrar no meu corpo. Não deixo, tá? E só para finalizar, que esse vídeo ficou muito grande, uma experiência, várias vezes. O tal de Zé Pilintra, né, o namorador, ele deita com as mulheres na cama assim e tenta ter colóquio, tenta perpetrar o coito com elas. E se elas aceitam o coito do Zé, ele incorpora nela. Tá entendendo? Se elas aceitam o coito, é uma experiência que eu tive e eu não aceitei. Mas eu conheci, muita gente que aceitava. Vamos fazer sexo com o Zé Pilintra, é muito bom. O linguajar era esse. E os demônios entravam nelas, tá? Ele entra nas mulheres pelo coito. E no homem também, pelo coito. E as pessoas têm que ficar ligadas, porque ninguém fala. As igrejas não pregam, os profetas estão por aí. E não tem, antigamente eu li isso em Jeremias ou Reis? Acho que Reis, foi Samuel. Samuel tinha um acampamento de profeta. Esse pastor Josafá, antigo, que o pai já recolheu, ele falava, era uma escola para ensinar os profetas. E os profetas que vêm do espiritismo, vêm para o meio do evangelho, vou dizer assim, e não se purificam dessa intimidade com o demoníaco que eles têm, entendeu? O Zé Pilintra, a Pombagira vem pelo coito, vem pelo sexo, mas os outros demônios não. Cada um tem uma maneira de... Mas se você permitir, se você não permite, eles não têm, eles te atentam o máximo que eles puderem. Mas se você for firme e dizer não, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Simples assim, tá bom?
Então, não tem. Então a pessoa tem dom e não sabe discernir. A pessoa tem visão e não sabe que visão é essa. Nem como pedir o complemento, porque a visão às vezes não vem completa. Claro, nós somos tudo quebrado, não temos a cognição perfeita. Ai, quem dera, não temos. Então precisamos orar muito, precisamos jejuar muito, precisamos de momentos de solidão para desligar tudo, para poder a nossa cabeça estar focada. Senão você começa a misturar alho com bugalho, porque você não tem os seus recessos. Quem tem dom de visão, revelação, precisa de um momento de fugir de tudo. Senão começa a misturar tudo. Entendeu? Precisa, os seus ouvidos tá afinadinho para saber o que é espiritual, o que é emocional, tá? E se é espiritual de qual vertente? Quem tá falando isso aí, será que é Deus ou será que é o demônio? Precisa de recesso, silêncio. Fugir das conversaiadas, fugir do falatório na cabeça, de todo mundo quer contar com a história de todo mundo quer desabafar problema de todo mundo. Bom dia, bom dia. A gente precisa fugir disso, entendeu? Quem tem o dom, porque senão vai misturar, é tudo, tá? Então, de vez em quando, eu me recolho, é muito saudável para mim, para minha cabeça, entendeu? Para colocar, é como se você usasse bastante as suas roupas do seu guarda-roupa e às vezes fica tudo lá desdobrado, bagunçado. Então de vez em quando você tem que parar, tirar tudo e botar calça com calça, blusa com blusa, saia com saia, vestido com vestido, de sair, de casa, de dormir, organizando as coisas na sua cabeça. Tá bom? Depois eu vejo se eu dou continuação desse vídeo, tá? Paz de arruxo. Tchau, tchau.